Turma, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem preparados para começarmos mais uma aula. Vamos lá? Na aula passada, nós começamos a falar de um processo anaeróbio que não utiliza o oxigênio, a fermentação. Nós vimos o que era a fermentação e nós vimos um tipo dela, que foi a fermentação alcoólica. Hoje, nós vamos ver outro tipo de fermentação, que é a fermentação lática. Lembra-se que eu disse que se você entender o primeiro processo, esse agora é só um pequeno detalhe de diferença. Então, vamos lá? Só para a gente relembrar um pouquinho o que a gente viu na aula passada, né? Que a fermentação é um processo exotérmico ou exergônico, certo? Que vai ocorrer a liberação do calor, né? A liberação de energia. Não vai utilizar o oxigênio, por isso também que é chamado de anaeróbio, ou anaeróbico, certo? E essa transformação, esses seres vão transformar para realizar suas funções, né? Acontece no citoplasma com auxílio das enzimas, que vão acelerar e ajudar nesse processo. Vai produzir, né, a moeda energética, que é o ATP, que é a adenosina trifosfato. E nós estudamos a alcoólica e agora nós vamos estudar a lática. Então, a fermentação lática, gente, para ela acontecer, primeiramente é preciso acontecer a glicólise. O que é a glicólise, professora? Eu me esqueci. É a quebra da molécula da glicose, certo? Então, antes da fermentação acontecer, é preciso passar por essa etapa, que é a glicólise. As duas fermentações, a que a gente estudou, a alcoólica e essa também é preciso que essa glicose seja quebrada e seja transformada em piruvato, ou ácido pirúvico. É a primeira etapa. É nessa etapa, antes da fermentação propriamente dita, que vai ter um gasto energético e produção de ATP. Se lembra que nessa etapa se produz 4 ATPs, só que o processo gasta 2 e a gente só fica com saldo de 2. Então, aconteceu a glicólise antes da lática também. Ela acontece, certo? Então, geralmente, quem faz essa fermentação lática são as bactérias, tá? Chamadas de lactobacilos, isso, aqueles famosos lactobacilos que a gente encontra, né? No iogurte, por exemplo, um gênero de bactérias benignas ao nosso organismo. É a forma que esses seres encontram para produzir energia para desempenhar suas funções biológicas. A fermentação lática é uma via de produção energética que utiliza uma matéria orgânica, a lactose, que por uma ação enzimática vai ser quebrada a glicose, ok? Aqui está a primeira etapa da fermentação lática, que é a glicólise, a quebra dessa glicose. Como a gente já sabe, a glicose tem 6 moléculas de carbono e quando passa pelo processo da glicólise, ela vai se transformar, né, vai se dividir e vai formar 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. 3 aqui, ó, 3 carbonos e 3 carbonos. Lembrando também que nesse processo de glicose vai ocorrer o quê? A produção do hidrogênio. Aí se lembram que a célula precisa de uma ajuda e quem vai chegar para socorrer é o NAD, né? E aí esse NAD vai ser o aceptor, né? Vai ser aquele que vai pegar emprestado por um tempo, vai ajudar nesse processo e vai ficar o NADH2, ok? Aqui vai ter o gasto da energético. Aí chegamos na lática, na fermentação propriamente dita. Depois que esse ácido piruvato foi formado, né, ele vai passar com a ajuda de uma enzima, né, por uma ação que é a desidrogenase lática e ele é convertido em ácido lático. Olha aqui o desenho, ó. O piruvato tem 3 moléculas e vai ser transformado num ácido lático, que também tem 3 moléculas. Oxe, professora, não perde carbono não, igual na alcoólica? Não. A diferença é essa, de uma fermentação para outra. A diferença, a grosso modo, né, é que na lática não há a perca do gás.
de uma molécula de carbono, o piruvato, ele vai ser transformado no ácido lático. O que vai acontecer aqui é que o NAD que estava junto com o H, ele vai dizer, vai-te embora e se separa. É isso que acontece. Olha aqui que eu coloquei, ó. Na lática não libera o gás, só o NADH2 que deixa o hidrogênio. Essa fermentação é muito utilizada no processo, principalmente essa questão alimentícia nossa, né, na produção de queijos, de leites, de iogurtes, etc. Então, aqui, ó, tá a forminha geral da fermentação lática. Aqui está em forma, né, mais organizadas, né, sem ser a minha letrinha, ó. A glicose, tá certo? Sendo quebrada, né, sendo transformada em duas de ácido pirúvico, duas moléculas, ó. Aí é quando chega o NAD, tá vendo que vai se juntar com um H, vai formar, deixar o saldo de 2 ATP, e depois, ó, esse NAD, tá vendo, ó, ele solta o H, e aqui também, ó, e forma o ácido lático. Ok, gente, super fácil. Alguma dúvida? O iogurte, por exemplo, é o resultado da fermentação do leite, o qual sofre a ação das bactérias compostas pelo Lactobacillus bulgaricus, que transforma a lactose em ácido láctico, e o Streptococcus thermophilus, que remove o oxigênio, quase que não saía. Então, gente, aquele azedinho, aquela trava que dá, né, do iogurte, é justamente por causa da liberação do ácido lático, que é liberado, eliminado pelos lactobacilos. Então, quando se abaixa o pH, aí é quando vai acontecer a coagulação, tá? A coagulação da proteína do leite, né? E a formação do coalho, que é usado justamente na fabricação de iogurtes e queijo, tá bom? Aqui mostra um desenho, né, dessas bactérias. O bacilo tem forma de bastonetes, né? E o coccus, as bolinhas que vão formar colônias, certo? Agora, vê só, por que a gente sente cãibra? O que é que tem a ver, professora? A senhora falando de cãibra com isso aí. Tem tudo a ver, gente, sabe por quê? Porque quando a gente pratica exercícios físicos, o exagero, o excesso, né, vai ocasionar uma dor muscular, que a gente chama fadiga muscular, né? Então, por que isso acontece? Porque as células musculares, as miofibras, elas estão faltando oxigênio. Então, é como assim, eu estou praticando exercício físico, estou exagerando, né? Aí é como se desse uma baixa na oxigenação, aí meu músculo, e vai dizer, epa, vou esperar o oxigênio aqui não. O que é que ele faz? Ele começa a pegar a respiração anaeróbia, ou seja, ele começa a pegar esse oxigênio, a quebrar essa glicose sem o oxigênio, e ele vai produzir justamente esse ácido lático. E o ácido lático, acumulado nas nossas células, nos nossos músculos, vai fazer a gente sentir a dor, certo? Aí, quando a dor, a cãibra, né, aquela dor, quando ela cessa, ela vai diminuindo, é porque esse ácido, ele foi conduzido, ele foi espalhado, vamos dizer assim, pela corrente sanguínea, pelo fígado, e aí ele vai ser transformado em piruvato novamente, certo? Então, a fermentação lática, o ácido lático, ele vai atuar no nosso corpo, nas nossas células musculares. Então, a cãibra, a dor, a fadiga é justamente isso. É quando não tem oxigênio e aí não espera pela respiração aeróbia, que usa oxigênio. Não dá tempo. Ele faz, não, peraí, eu vou logo. Então, vai queimando esse oxigênio, vai queimando não, vai querendo energia para o músculo funcionar sem o oxigênio, da forma anaeróbia. Mas a gente viu que a forma anaeróbia também é lenta. A produção da energia é pouca em relação a quando usa oxigênio, certo? Por isso que a gente sente a dor. Ok. Alguma dúvida, alguma pergunta? Espero que tenham gostado. Vamos resolver agora exercícios. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.